Bom dia, os irmãos. Como os irmãos sabem, nós estamos dando continuidade aqui, o que significa sermos igreja presbiteriana reformada. E depois de a gente ter visto o que significa ser igreja, começamos a ver os sinais de pureza da igreja, o que significa de fato sermos igreja verdadeira, já que tem muitas igrejas que falam que é igreja, mas será que elas são verdadeiras de fato, né? E eu não sei se os irmãos se lembram, qual que era o primeiro sinal da igreja verdadeira? Os irmãos se lembram? Eu sei que já tem 2 domingos que eu não apareço, né? Talvez os irmãos não se lembrem. Mas lembre-se, pregação fiel das Sagradas Escrituras, lembra? Isso. Mas tudo bem, se vocês estão numa igreja que de fato pregam a verdade, esse é o primeiro sinal de uma igreja. Como eu falei para os irmãos, eu espero que um dia esteja esse banner aqui e os irmãos vão ver isso com clareza, isso talvez vai fixar melhor na memória dos irmãos. E qual que é o segundo sinal que nós estamos estudando? O primeiro que a gente viu aula passada, que foi a ceia, e agora nós vamos ver os batismos. Qual que é então o segundo sinal? Ceia e batismo significa o quê? Sacramento. Então a administração correta dos sacramentos é o segundo sinal de uma igreja verdadeira. Nós vamos ver 7, nós só estamos no segundo ainda. Então espero que os irmãos me acompanhem, estejamos juntos aqui a cada domingo. E nós vimos sobre a ceia, eu não quero retomar porque já foi uma aula. A aula do batismo hoje é um pouco maior, simplesmente só por causa de 2 aspectos. O primeiro é porque nós batizamos crianças. E eu quero que os irmãos saiam daqui com isso na mente, assim, gravado. Se um dia alguém te perguntar por que se batiza crianças, você tem que saber pelo menos explicar de forma sucinta. E eu quero dar para os irmãos aqui essa chave hoje, depois resumidamente então, por que nós batizamos crianças. Mas também quero falar para os irmãos por que nós batizamos por aspersão. Também é uma dúvida, né, dos irmãos que na maioria das igrejas se batiza por imersão. Por que a nossa igreja batiza por aspersão? Então você também tem que saber dizer isso claramente, de forma simples e objetiva. É claro que nem eu consigo decorar todo o estudo que eu vou passar aqui para vocês. É claro que se alguém me perguntasse assim, vai me explicar melhor? Então vamos lá ter uma aula. Aí eu ia dar uma aula para essa pessoa. Mas pelo menos de forma sucinta você tem que saber explicar para alguém. E esse é o meu objetivo aqui essa manhã, eu espero cumprir ele. Por mais que a gente vai gastar talvez 40 até 50 minutos de aula, mas eu quero depois resumir para vocês vamos dizer assim, o final da aula, né? O que é de mais importante você sair daqui aprendendo. Bom, então vamos lá. O batismo, então, é um sacramento no qual o lavar com água é em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ok? Batismo, lavar com água em nome da Trindade. E ele aponta para a nossa união com Cristo, conforme Gálatas 3:27. Então, se a gente fosse resumir o batismo, era isso. Então, o que significa o batismo? Lavar com água em nome da Trindade Santa, que mostra a nossa união com Cristo. E é importante lembrar que fala também da regeneração pelo Espírito Santo. Essa nossa união com Cristo tem a ver com a regeneração pelo Espírito Santo, conforme Tito capítulo 3. Tem a ver com a nossa adoção e o lavar dos nossos pecados, conforme Atos capítulo 2 e Efésios capítulo 1. E nós somos levados à vida eterna, conforme Gálatas capítulo 3. Então, o que significa o batismo então? É um sinal visível de uma graça invisível. Não é interessante? Um sinal visível de uma graça invisível. E o batismo então, na perspectiva reformada, é um sacramento ordenado pelo Senhor Jesus e deve ser praticado e observado até a sua volta. Ele serve como um selo que simboliza essa união com Cristo, como eu falei para vocês. E Cristo instituiu o batismo na grande comissão, conforme Mateus capítulo 28. E nessa ordem que Jesus repassou para nós, lá em Mateus capítulo 28, está claramente indicado os seguintes elementos. Os discípulos deveriam ir por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações, levando as pessoas ao arrependimento. Na verdade, quem leva as pessoas ao arrependimento é Cristo. Através do Espírito, nós apenas pregamos o Evangelho. E os que aceitavam Jesus pela fé deveriam ser batizados em nome da Santíssima Trindade. E de acordo com a nossa confissão de fé, no capítulo 28, na seção 1, diz que o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído pelo Senhor Jesus.
Não só para admissão na igreja visível. Lembra que nós falamos da diferença de igreja visível e invisível lá no passado? A igreja visível é isso que nós estamos vendo. A invisível nós não conhecemos ela plenamente, porque nós não sabemos todos os salvos. Pode ter gente dentro da igreja que está fingindo ser crente, que não é salvo. E pode ter gente lá fora que foi salvo, mas não deu tempo até dele participar da igreja visível. Então a igreja invisível só o Senhor Jesus conhece de fato. Então, o batismo não é só apenas para essa admissão na igreja visível, mas também serve como um sinal desse pacto da graça, da união nossa com Cristo. Então fala de regeneração, remissão de pecados, consagração a Deus por meio de Cristo Jesus. Então no batismo, quando alguém aceita ser batizado, ele aceita essa aliança com Deus e se submete à obrigação dessa aliança. E o sacramento então do batismo fortalece a fé do cristão para que possa desempenhar toda a operação da graça divina em nós. Bom, então nesse sentido os cristãos devem ser batizados em nome de Jesus, apontando para essa inserção no relacionamento pessoal com Ele. E de fato, meus queridos, uma aplicação prática é que, apesar do reconhecimento do batismo ser uma forma sacramental instituída pelo Senhor Jesus, parte dos reformadores divergem como essa ministração deve ser feita. E aqui vem a toda a nossa aula. A gente poderia parar por isso simplesmente nessa introdução. A gente podia simplesmente ir embora, literalmente, porque os irmãos já sabem o que é um batismo. Só que por causa dessa divisão nas igrejas de tradição reformada e até mesmo nas igrejas cristãs, que não se dizem reformadas, nós precisamos continuar a nossa aula. Por que então batizamos por aspersão e por que batizamos crianças? Então, apesar de então ser reconhecido o batismo de uma forma sacramental instituída pelo Senhor Jesus, as igrejas vão se divergir então nessa ministração, especialmente, como eu falei para os irmãos, dessas duas formas. Ao falar do modo do batismo, a gente não deseja então criar um racha na igreja ou promover uma divisão no corpo de Cristo. O que lá no fundo a gente quer é simplesmente justificar por que batizamos por aspersão. Por quê? Lá no fundo, as pessoas que batizam por imersão dizem: esse é o único batismo válido. Quando ela diz isso, aí a gente cria um problema de interpretação da Bíblia. Bom, isso é muito claro, meus irmãos, por favor, deixe isso bem claro na sua mente. Nós não condenamos o batismo por aspersão, por imersão, isso tem que ficar claro na nossa mente, tá? Nós, tanto é que quando aceitamos batistas e pessoas da Assembleia de Deus, por exemplo, que vêm congregar na nossa igreja, a gente não pratica o rebatismo. Diferente, talvez, se um presbiteriano sair e for para outra dessas igrejas, aí lá ele tem que ser rebatizado. Lá eles não consideram o batismo por aspersão. Então a pessoa precisa passar por um batismo por imersão. Mas nós não rebatizamos pessoas quando elas vêm para a nossa igreja. Um assembleano, um batista, alguém de uma igreja neopentecostal, a gente não rebatiza. Porque nós cremos que não é a forma batismal que salva. Ok? Bom, então isso precisa ficar claro. Entretanto, essas pessoas que falam assim, não, o que vale é só batismo por imersão. Aí nós temos que discutir Bíblia. Aí nós vamos mostrar para ele que não é só o batismo por imersão que é válido. E nós vamos ver, e eu não quero puxar a farinha para o nosso saco, vamos assim dizer, mas nós vamos ver que o batismo por aspersão é muito mais bíblico que o por imersão. E eu estou sendo muito honesto com os irmãos. Eu não estou aqui forçando o texto, a nossa ideia aqui não é forçar a barra. E se alguém que vai nos ouvir pela internet ouvir essa aula, eu quero que o irmão saia no mínimo pensativo e reflexivo, do tipo assim, não, de fato o batismo por aspersão tem mais sentido. Então tá, vamos continuar então. Frequentemente então ouvimos dizer que não há base bíblica para a aspersão, muito menos para batizar crianças. Aí já é demais, né? Muita gente pode pensar. Então, tal prática, as pessoas falam, não, isso é influência da igreja católica. Esses crentes aí de igreja reformada, histórica, carregam o catolicismo dentro deles, lá de Lutero. Por isso que eles batizam criança até hoje. Esse é muito argumento, irmãos, de verdade. E não só a questão de batizar crianças, mas também a forma por aspersão. É importante os irmãos já saberem uma distinção aqui clara. Por que existe 3 formas de batismo?
Aspersão, efusão e imersão. A única coisa que muda é a quantidade de água. Sabia disso? Aspersão é uma quantidade pequena de água. Então você vai lá com a concha da sua mão, vamos assim dizer, e joga água na cabeça de alguém. Isso é aspersão. Efusão nada mais é do que você pegar uma bacia, pegar uma jarra e aí despejar aquela quantidade de água, né, na cabeça ali de quem está sendo batizado. Isso geralmente é pela Igreja Católica, na maioria das vezes. E o por imersão, que é uma quantidade enorme de água. Você está na piscina, você está no rio, você está num tanque. Então, aspersão, efusão e imersão só muda a quantidade de água utilizada no batismo, só isso. Mas a simbologia apontada é a mesma. Por isso que eu falo, nosso objetivo aqui não é de causar um racha na igreja, ainda que esse racha já aconteceu, né? Mas assim, nosso intuito aqui não é, de certa forma, criar briga, intriga, para dizer que a quantidade de água que está salvando. O imersionista está certo que a quantidade de água que ele usa é grande. Então, porque essa quantidade de água é grande, então está salvando essa pessoa. Não, o nosso objetivo então não é esse. A confissão de fé fala, no capítulo 28, na seção 4, que diz: não só os que de fato professam sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes devem batizar os seus filhos. O grande fundamento que sustenta a ideia de que crianças não estão excluídas de participar do sinal do selo da graça é aquilo que a gente chama de teologia do pacto. Para nós, o batismo é essencialmente uma continuação da circuncisão, e isso nenhuma igreja pode negar. Nem quem batiza por imersão, nem quem batiza por aspersão, que a circuncisão, que o batismo é a continuação da circuncisão. Isso também tem que estar claro quando você for explicar para alguém. Você fala assim: por que você batiza criança? Por causa da circuncisão. O batismo não representa a circuncisão no Antigo Testamento? Então, por causa da continuidade dessa prática, nós batizamos crianças. É simples, se chama teologia do pacto. O pacto, que significa isso, é um Deus só e uma aliança só que Deus tem com o homem. Então, para nós o batismo é essa continuação. Bom, por que então nós batizamos por aspersão? Como eu falei para os irmãos, essas três formas de batismo, né? Aspersão, efusão e imersão. Algumas denominações adotam a forma por imersão, como os batistas, pentecostais, neopentecostais. As igrejas presbiterianas, metodistas, batizam por aspersão. Como eu falei, não há também, irmãos, um mandamento explícito nas escrituras como a forma como devemos batizar. Isso também é importante, tá, para os irmãos, tá? A Bíblia não diz claramente do tipo assim: olha, a forma de batismo tem que ser essa. Isso também tem que ficar claro para nós, presbiterianos. Agora, isso não significa, que é importante, que a própria confissão de fé nos diz, no seu capítulo 28, na seção 3, que não é necessário imergir o candidato na água, porque o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão. Agora, o que eu falei, isso não significa que o modo de batismo por imersão está errado. Ele apenas não é necessário. Uma vez que a nossa confissão diz que a aspersão e efusão é a forma como devemos administrar o nosso batismo. O Antigo Testamento nos mostra, agora começa uma questão mais bíblica. O Antigo Testamento nos mostra que a água aspergida sobre a cabeça dos levitas era um ato de purificação. Eu vou dar vários textos aqui. Quem está me ouvindo pela internet, por favor, confere esses textos, porque não vai dar tempo da gente conferir todos aqui na igreja, senão a aula vai ficar muito grande. E eu quero que os irmãos saiam daqui com forma objetiva, tá? De explicar batismo por aspersão e batismo para criança. Então, esse texto que mostra a aspersão na cabeça dos levitas como ato de purificação está em Números capítulo 8, versos 5 e 7. Então, dentro da nomenclatura bíblica, é dificílimo assumir a ideia de que é cabível a possibilidade por batismo por imersão. E como eu falei, eu não estou fazendo isso para puxar a sardinha para o nosso lado, não. Os textos estão aqui. A ideia de purificação sempre é apresentada por aspersão. Números 8, eu acabei de falar, Números 19, 13, Números 18 a 20, Salmos 51, 4, Ezequiel 36, 25. Todos esses textos falam de purificação com água através da aspersão. Cerca de 27 versículos falam de purificação com sangue, que dá a ideia de resgatar, de remir, de pagar.
Nós temos isso em Êxodo 29, 21, Levítico 1, 5, Levítico 3, 2, 2 Reis 16, 15 e 2 Reis 29, 22 e Ezequiel 43, 18. Olha o tanto de versículo que eu citei só falando de aspersão por sangue, sem falar da aspersão por água, tudo no Antigo Testamento. Bom, não é a quantidade de água que vai definir a validade ou não do sacramento, eu acabei de falar isso para os irmãos. A diferença entre os 3 batismos é só a quantidade de água, só isso. Mas o símbolo e o sinal é o mesmo. Então, não é a quantidade de água que vai definir a validade do sacramento, uma vez que o batismo é esse sinal, esse selo do pacto da graça, conforme Colossenses capítulo 2, verso 11. O batismo, então, é apenas esse símbolo. A água, perdão, é apenas esse símbolo, ele serve como esse sinal da união de Cristo com a sua igreja, conforme Tito, capítulo 3, Gálatas, capítulo 3 também. O problema é que é o seguinte, aí vamos num detalhe aqui dos batistas usar isso e os talvez neopentecostais. Eles defendem que o batismo por aspersão é utilizado uma palavra chamada baptizo. Eles falam que essa palavra significa sempre imersão na Bíblia, mas não é sempre. Aí que está o problema. Às vezes ela significa imersão, é verdade, mas nem sempre. Depende do contexto de cada versículo. Então, essa mesma palavra é utilizada também para lavar as mãos, lavar copos, lavar jarros, lavar metais e lavar camas. A mesma palavra que eles justificam utilizado para imersão é também utilizada para purificação. Como eu falei, lavar esses instrumentos todos aqui. Mateus capítulo 15, verso 2. Mateus capítulo 7, de 1 a 5. Lucas 11, de 37 a 39. Então, esses significados da palavra batismo, ela fala de lavar, fala de banhar-se e fala de purificar mediante livramento. Não é interessante? Ele só quer puxar a sardinha para o lado deles falando da imersão, mas esquecem, ou entre aspas, ocultam essa outra parte. Eu estou sendo muito honesto, irmãos, eu não estou torcendo texto, nós não estamos aqui forçando a barra, nós estamos discutindo Bíblia de forma sensata, pura. Já viu quando você vai discutir uma forma meio apaixonada, igual futebol ou igual política? As pessoas meio que perdem a razão, fala alto, fala das emoções. Calma, vamos colocar as ideias no lugar, vamos discutir de forma sensata. Ninguém está aqui querendo convencer o outro, quem convence é o Espírito Santo. Eu só estou te apresentando os argumentos. Se você vai se endurecer o seu coração, aí já é outra história. Se você, pelo seu tradicionalismo, vai endurecer o seu coração diante da palavra de Deus, já não é comigo. É você e Deus. Nós estamos apenas apresentando justificativas do porquê que batizamos por aspersão. Por quê? A maior parte das igrejas foi dominada pelo batismo por imersão. E por causa da maioria, a gente acha que nós estamos errados. Porque, entre aspas, nós somos minoria, Fala, não, nossa, será que está errado batizar por aspersão? Porque a maioria faz por imersão, então parece que a gente está errado, Então aqui nós estamos justificando. Olha só, 1 Coríntios 10, 12. Diz o seguinte, que eles foram, o povo de Deus, diz o texto, eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A passagem aqui de 1 Coríntios 10, 12 mostra que os israelitas passaram pelo Mar Vermelho e essa passagem pelo Mar Vermelho mostra que foi um batismo. 1 Coríntios 10, 2 fala exatamente isso. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, foram batizados ali juntamente com Moisés. Então, um batismo está exatamente incluindo as crianças. Ou você acha que entre 2 milhões de judeus só existiam adultos? Ou você acha que dentre os 2 milhões que atravessaram o Mar Vermelho, as crianças ficaram lá atrás, para o exército do faraó matar? Você acha que os pais fizeram isso? Deixou todas as crianças, falam, não, nós vamos passar aqui agora pelo Mar Vermelho e nós vamos ser batizados. Então, criancinhas, fiquem todas aqui. Mais tarde a gente volta para buscar vocês. Ou então vocês ficam e o faraó mata vocês. Você acha que os pais fizeram isso? Você acha que dentre 2 milhões de pessoas só tinha adulto? Claro que não. E aí nós vemos isso em Êxodo capítulo 10, verso 9, Êxodo 12, 37. De fato, então, meus queridos, havia crianças entre aquele povo de Israel naquele momento, a travessia do mar. E 1 Coríntios 10, 12 fala exatamente isso, batizados em Moisés, na nuvem e no mar, na travessia do Mar Vermelho. Bom,
O ponto então é que o cruzamento do Mar Vermelho é uma forma, é um batismo, conforme nós vimos no Novo Testamento. O uso da palavra batismo nesse versículo mostra que no Novo Testamento nem sempre essa palavra significa imergir. Como a gente falou, só o fato de passar no Mar Vermelho, eles não foram imersos no Mar Vermelho. Isso é importante. Eles não passaram de pé enxuto, em terra seca. Eles não ficaram naquele paredão que estava do lado esquerdo e do lado direito deles. Eles não mergulhou naquela parede. Eles não foram imergidos ali no mar. Não, eles passaram em terra firme, naquelas paredes. Então todos os batismos com água são símbolos e figuras de alguma coisa. E de fato o Antigo e Novo Testamento simbolizavam exatamente a mesma coisa. O lavar dos pecados pelo sangue e pelo Espírito de Cristo Jesus. Bom, da mesma forma então, a aplicação do sangue de Cristo em nós, simbolizada pela água do batismo, é sempre descrita na Escritura com aspersão. Isaías capítulo 52, 15, Hebreus 10, 22, Hebreus 12, 24 e 1 Pedro 1, 2. Então os que defendem batismo por imersão geralmente utilizam o texto lá do eunuco, o etíope, que em Atos capítulo 8, ou até mesmo de Jesus em Mateus capítulo 3 e Marcos capítulo 1. Esses são dois exemplos que eles usam para dizer que há imersão. Bom, vamos então ver esse texto? O batismo do eunuco, geralmente assumido pelas palavras desceram as águas e saíram das águas. Esse eu quero que vocês abram. Abram lá em Atos capítulo 8. Esse vale a pena a gente abrir e ficar um pouquinho mais nele. Atos capítulo 8, vamos ler o verso 38 e 39. Aliás, vamos começar do 36. Vamos ler do 36, a partir do 36. Olha só, seguindo pelo caminho, Atos 8, 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água. O que impede de eu ser batizado? Então Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água. Olha essa preposição, tanto que ela é importante. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Fim. Bom, há um problema aqui nessa preposição a água, esse a craseado aí, tá? No grego, ela significa ek. Eu não estou dando aqui uma de teólogo enjoado não, gente. É porque a gente precisa, às vezes, retomar o texto original para os irmãos entenderem, tá? Então, essa preposição aí, o acraseado, que vocês estão vendo, pelo menos na minha versão está assim, né? Um acraseado, que é no grego essa ek, não implica imersão de forma nenhuma, o descer a água. Essa expressão grega não quer dizer de forma nenhuma imersão. Isso é importante. A palavra, então, usada no Novo Testamento é traduzida de diversas formas, essa palavra ek, essa preposição ali do grego. Ela pode dizer em, no, por, dentro, em, no, entre, até e para. Olha o tanto de forma de tradução. Bom, então o ponto é que essas duas palavras não estão descrevendo o batismo por imersão. Você sabe por que não está? Imagine só então, vamos ler o verso 38. Então, mandou parar a carruagem, ambos desceram a água. Está dizendo que ambos desceram a água, não é verdade? Vamos imaginar então que alguém está falando que o a aqui acraseado é imergir. Então o que significa? Se esse acraseado significa imersão, os dois foram batizados. Mas como assim? Filipe já era batizado? Filipe não precisava ser batizado? Quem era batizado precisava ser batizado era o eunuco. Se você entende que esse acraseado é imersão, então os dois foram batizados. Os dois imergiram na água. Os dois foram lá e mergulharam. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Filipe batizou o eunuco. Ok? Então isso é um texto muito evidente. Bom, vamos lá então. Finalmente, o mais importante é o batismo de Jesus, lá no capítulo 3 de Mateus. Vamos ler esse texto então também, Mateus 3, vamos ler o verso 16. Como eu falei para os irmãos, eu não estou aqui de forma nenhuma querendo forçar a interpretação bíblica nenhuma. Mateus capítulo 3,
Vamos ler a partir do verso 13, porque aí fica um contexto todo, né? Para ninguém ficar falando assim, ele tirou um versículo fora de contexto, né? Vamos ler então todo o contexto aqui. Bom, Mateus 3, 13. Por esse tempo, Jesus foi a Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse, ok? Lembra que Jesus estava lá na Galileia, para o Rio Jordão, para que ele fosse batizado, ok? Então tá bom. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você e você que vem a mim? A minha tradução está na NAA, tá? Mas está no mesmo sentido ainda de vocês. Bom, verso 15. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Olha só, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Em que momento está dizendo que Jesus foi imerso na água? Está dizendo simplesmente que ele entrou na água e saiu. Não está dizendo se ele foi imergido, se ele foi submerso na água. Está dizendo simplesmente que ele entrou e saiu. Bom, e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis com a voz do céu dizia, este é meu filho amado em quem me agrado. E fim, esse é o relato do batismo de Jesus. Nós não podemos em forma nenhuma dizer que o fato dele ter saído da água significa que ele foi submerso na água, que ele foi imergido por completo na água. O fato de sair, olha só, irmãos, com toda honestidade, vamos supor que tem um ribeirão aqui, que dá no meu joelho, só um exemplo. Aí eu entro nesse ribeirão, a água está no meu joelho. Se alguém que está vendo a cena e descreve essa cena, fala assim, o Christopher entrou na água e saiu da água. Não está dizendo que eu mergulhei, não está dizendo que eu fui imerso, não está dizendo que eu fui coberto pela água. Eu simplesmente entrei na água e saí. Você entrou numa caixa d'água e saiu na caixa d'água. Você entrou no lago e saiu do lago. Está dizendo que você foi até o pescoço, até a cabeça, até o tampo do cabelo? Não está dizendo nada disso. Está dizendo que entrou e saiu. Simples assim. Não está dizendo nada de imersão. Bom, então vamos continuar. Eu quero ir com calma com os irmãos, para os irmãos saírem daqui com isso na cabeça para explicar para qualquer um. Bom, então, vamos continuar. Além disso, há exemplos oferecidos no Novo Testamento que a prática da imersão não caberia. Isso aqui é inferências. Quando a gente fala de inferência, é suposições, tá? Então, há exemplos oferecidos no Novo Testamento que a prática da imersão não caberia, não teria como. Atos capítulo... Vamos começar com Atos capítulo 2. O discurso de Pedro. Atos capítulo 2. Esse também vale a pena a gente ir lá. Eu não vou ver todos, irmãos, igual eu falei, porque o nosso tempo não daria, tá? Mas vamos ver aqui Atos capítulo 2. Bom, vamos começar no verso 14, que é a pregação de Pedro. Atos 2, 14. Aliás, vamos começar no contexto do verso 1 mesmo, para ninguém falar também que eu estou tirando fora de contexto. Bom, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que mesmo lugar é esse, meus irmãos? Aonde Jesus falou para eles ficarem para esperar a descer do Espírito Santo? Os irmãos se lembram da cidade? Jerusalém. Olha uma coisa geográfica agora que vai destruir qualquer argumento. Você sabia que em Jerusalém não há rio nenhum? Você sabia disso? Essa é uma informação geográfica extremamente fundamental, extremamente destruidora de qualquer argumento por imersão. Em Jerusalém não há rio nenhum, não há rio. E onde os discípulos estavam esperando o Pentecostes? Em Jerusalém. Jesus falou, fiquem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Então eles estavam em Jerusalém. Bom, aí vamos lá, continua, né, o texto. Só uma pergunta, só um verso 5 aqui, ó. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, mostrando mais uma vez que eles estavam em Jerusalém. Bom, aí vamos lá, verso 14, Pedro então começa, ele se levantou junto com os 11, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Aí ele começa a pregar. Fala exatamente de que eles não eram pessoas bêbadas, que estavam orando em línguas, que aí ele fala de profecias do Antigo Testamento e tararau. Bom, aí olha só. Quando ele vai lá para os versos
Ele fala de Davi, fala do Senhor. Bom, aí vamos lá, verso 37 do capítulo 2. Estão comigo? Os irmãos estão acompanhando? Às vezes eu vou falando assim, né? Não sei se os irmãos estão comigo. Mas vamos lá, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos. Olha só, a promessa é para vocês e para quem, meus irmãos? Para seus filhos. E para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salve-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram pela palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Pronto. Podemos ir embora. Por que nós podemos ir embora? Em Jerusalém não havia rio, foram batizados 3.000 pessoas. Naquele mesmo momento. Não foi daqui uma semana, não foi daqui um ano, não foi daqui um mês. Bom, então, meus queridos, isso por si só já não caberia mais argumento nenhum. É claro que isso aqui é por inferência nós estamos fazendo. Nós não estamos falando assim que a Bíblia diz isso claramente, mas se você juntar as pecinhas, está tudo aqui, está tudo encaixado. Como eu falei, eu não estou forçando nada do texto, nós só estamos lendo. Bom, então... há um outro também, o batismo do carcereiro, Atos capítulo 16, verso 33, também mostra isso, que não há de fato ali nada. Vamos ler esse texto? Atos 16, 33. Atos capítulo 16, verso 33. Vamos lá então, a conversão do carcereiro. Vamos para a partir do verso 27 de novo, porque eu não gosto de ficar tirando versículo fora de contexto. O carcereiro então despertou do sono, Atos 16, 27. O carcereiro então despertou do sono, vendo que abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, não cause nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos que ali faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Gente, eu lhes pergunto, havia rio aqui? Você acha que tinha um rio dentro da prisão? Você acha que passava um córrego? Você acha que passava uma cachoeira? Pode ter sido um tanque? Pode. Pode. Às vezes na prisão podia haver um tanque. E talvez ele foi imerso ali. Eu não posso também negar isso. Mas tudo indica que pelo menos num rio não foi. Bom, então, vamos avançar. É muito importante também, olha só, Saulo de Tarso na casa de Ananias, Atos 19, 18, é o último que eu vou ler aqui do livro de Atos, para a gente ganhar tempo. Atos 19, 18. Atos 19, 18. Eu teria que voltar um pouquinho mais. Vamos ler aqui do verso 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Bom, este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre eles, e no nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado obras malignas. Irmãos, eu acho que eu devo ter olhado um versículo errado. Deixa eu ver se é Atos capítulo 9. É isso mesmo. É 9, não 19. Perdão, irmãos. Faça uma correção aí nessa gravação. É Atos capítulo 9. Por isso que eu falei, gente, Saulo, a conversão de Saulo é mais...
é mais recente, né? Perdão, irmãos. Atos capítulo 9, a conversão de Paulo. Desculpe. Bom, então vamos lá, olha. Vamos ler o verso 17. Então Ananias, Atos 9, 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente, nós não estamos falando assim depois, nós falamos imediatamente, caíram os olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Bom, eu não preciso dizer mais nada, né, irmãos? Saulo então foi batizado imediatamente na casa de Ananias. Será que também havia um rio ali, uma piscina? Será que havia um lago? Ou será que ele entrou lá no tanque da caixa d'água? Eu acho muito improvável, né? Como eu falei, é tudo inferência. Bom, então tá. Aí pra gente finalizar, quero só finalizar com duas questões só sobre batismo. Gente, eu tenho 15 minutos só para falar de batismo de criança. É muito provável que o batismo por imersão envolva então mais um evento. Sabe assim, um grande preparo, uma coisa assim tipo meio mágica, meio grandiosa, onde as pessoas vão lá, tem um dia especial para aquilo, veste uma roupa branca, você tem que levar uma outra roupa para você se trocar, e há um evento todo meio que preparado para aquilo. Talvez seja uma coisa mais eventual e assim mais, eu vou dizer bem entre aspas, tá? Mais cheio assim de glamour, enche de glória aos olhos dos homens, do que propriamente ser necessariamente bíblico. Tá? O batismo por imersão que eu estou dizendo. E aí eu vou terminar com uma piadinha do Augusto Nicodemos. Eu não gosto de ficar contando esses tipos de vamos dizer assim, de humor no púlpito, mas é só para ilustrar com os irmãos. É mais ou menos o seguinte, olha, ele chegou, né? Vamos supor que você chega para um irmão batista e fala assim: irmão, ou neopentecostal, tá bom, eu vou batizar. Se eu entrar na piscina, ou no lago, ou no rio, até a canela, o meu batismo é válido? Aí o irmão lá batista, né, o pentecostal, fala: não é válido. E se eu entrar assim até a cintura, tá valendo o meu batismo? Não, ainda não tá valendo não. E se eu entrar até o pescoço, tá valendo? Não, ainda não. E aí se eu for entrar e mergulhar na cabeça toda? Ele falou: tá valendo? Agora tá valendo seu batismo. Então o presbiteriano vai lá e faz o caminho, ele só atalha, ele pega a água e já joga na cabeça, porque aí já tá valendo. Essa é a piadinha que ele contou, né? Então a gente já atalha, já vai logo então na cabeça, já que vale é só se ele estiver coberto. Então a gente já joga água por cima, já tá ótimo, né? Bom, então agora vamos lá. Por que batizamos crianças? Eu espero conseguir terminar com os irmãos hoje, né? Não é possível que a gente vai ficar em batismo em 3 aulas. Bom, por que batizamos então crianças? A Confissão de Fé, no capítulo 28, na seção 4, afirma que não só os que de fato professam sua fé em Cristo, em obediência a Ele, batizam também os filhos de pais crentes. Devem ser batizados. O grande fundamento que sustenta então essa ideia de que crianças não estão excluídas de participarem do sinal do selo do pacto, da graça. É o que nós chamamos de teologia do pacto, já falamos sobre isso aqui. Para nós, o batismo é essencialmente a continuação da circuncisão, também já falei isso aqui. É o seguinte, o que a circuncisão era para o Antigo Testamento, o batismo é para o Novo. Isso aí também não há dúvida, eu já falei para os irmãos, até quem crê no batismo por imersão acredita nisso, que o batismo é a continuação da circuncisão que estava lá no Antigo Testamento. As crianças eram beneficiárias dessa aliança, logo tinham que receber esse sinal do selo do pacto também, porque elas eram incluídas na comunidade da aliança. Gênesis capítulo 17, versos 7 a 14. Nos referimos como circuncisão e batismo apenas como sinais, e os significados desses são exatamente iguais, o mesmo. A realidade então da circuncisão lá do Antigo Testamento é a mesma realidade do batismo no Novo. Continuação. Lembra que eu falei da ceia? Páscoa, continuação, ceia. Circuncisão, continuação, batismo. 2 sacramentos que Deus nos deixou. Qual que é a diferença dos dois que eu falei? No Antigo Testamento havia o derramamento de sangue. A Páscoa foi assim, não foi? Não passou lá o sangue no portal? Páscoa, passar por cima, o anjo da morte passou por cima, derramou sangue. Circuncisão, cortava lá a pelezinha do prepúcio, né, do órgão genital do homem, derramava sangue também.
A diferença é que agora os nossos incruentos. O que quer dizer incruentos? Sem derramamento de sangue, mas a simbologia é a mesma. Então a circuncisão real e o batismo real são próprias da salvação, isto é, remissão de pecados pelo sacrifício de Cristo na cruz. No caso lá da circuncisão e do derramamento de sangue, apontava tudo para Cristo. No Novo Testamento também aponta para Jesus. Deuteronômio capítulo 30, verso 6, Colossenses 2:11. Bom, a circuncisão então não era apenas algo físico. A circuncisão era cheia de significado espiritual. A circuncisão da carne sempre teve o objetivo de corresponder à circuncisão de quê, meus irmãos? Do coração. Romanos capítulo 2, verso 25 a 29. Ela apontava para a humildade, novo nascimento, novo estilo de vida. Levítico 26:40, Deuteronômio 10:16, Jeremias 4:4. Em resumo, a circuncisão era o sinal da justificação. Paulo fala isso em Romanos capítulo 4, verso 11, que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça, da fé, quando estava lá na incircuncisão. A própria interpretação que Deus dá à circuncisão é que ela era muito mais do que apenas um sinal físico para Israel. Então, as crianças de hoje são batizadas com base na mesma aliança de Abraão. Paulo não deixa isso claro para a gente em Gálatas capítulo 3, que Pedro sugere exatamente em Atos capítulo 2, que a aliança abraâmica não foi anulada? Se essa aliança não foi anulada, a circuncisão continua através do batismo. Ela ainda é operacional e, de fato, nós vemos a promessa básica da aliança de Abraão percorrer por toda a Bíblia. Então, dizer que os dois são completamente diferentes, circuncisão e batismo, é cair no erro do dispensacionalismo. O que o dispensacionalismo fala? Que existem dois caminhos diferentes para a salvação. Havia um caminho para a salvação no Antigo Testamento e havia um caminho para a salvação no Novo. É assim, meus irmãos? Sim ou não? Não. Por quê? Pela graça, as pessoas eram salvas no Antigo Testamento, não é? Abraão foi salvo pelas obras dele ou pela fé? Abraão, pela fé. A diferença entre eu e Abraão, eu já falei para os irmãos, é o quê? A diferença temporal. Abraão creu num Messias que ainda viria. Eu creio num Messias que já veio. Então Abraão foi salvo pela fé, eu fui salvo pela fé. A mesma aliança, a mesma forma de salvação, pela fé. Não são duas formas de salvação, Antigo e Novo Testamento. E é interessante que no Antigo Testamento todas aquelas coisas apontavam para Jesus e envolvia derramamento de sangue. Hebreus 9:22. Mais uma vez o sangue de Cristo foi derramado apontando naquelas formas de circuncisão, por exemplo, derramamento de animais nos templos. Bom, então tá. 1 Coríntios 10:2, e nós já falamos sobre isso, onde eles foram batizados na nuvem lá pelo mar. Essa passagem então é descrita como batismo, claramente inclui as crianças, que nós já falamos. O batismo cristão então corresponde à circuncisão judaica, sendo para a igreja visível do Novo Testamento, o que foi lá para a igreja visível do Antigo, ou seja, a confirmação da aliança que Deus fez com Abraão. Bom, na nossa igreja, as crianças são batizadas por causa do entendimento dessa relação da continuação do pacto do Antigo com o Novo. No pacto, os pais são representantes diretos dos filhos. Eram eles quem conduziam o filho para a circuncisão. Esse é um argumento muito claro de um batista, de quem quer que seja, de falar assim, não, mas como é que você vai levar seu filho para ser batizado se ele ainda não crê? De fato, a criança não crê, mas quem que crê? Os pais. Você sabe por quê? Você podia usar esse mesmo argumento para ele no Antigo Testamento. Fala assim, mas espera aí, a criança também no Antigo Testamento era levada novinha para ser circuncisada? Por que precisava então? Por causa do selo, da aliança, do pacto. Não é verdade? Por quê? Faz essa pergunta para alguém. Por que então os pais levavam a criança para ser circuncidada? Essa pessoa vai ficar sem resposta. Por quê? Por causa da obediência que ela tinha que ter a Deus, por causa da aliança. E a circuncisão não é a mesma coisa do batismo no Novo Testamento? Então,
Então nós levamos as nossas crianças para ser batizadas. Como eu falei para os irmãos, sem forçar texto. Então, podemos inferir que a partir de alguns textos, todas as pessoas daquela casa estavam recebendo também o ato sacramental. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 1,16, Paulo relatando o batismo, que todos que estavam lá na casa de Estéfanas. Nós temos também o exemplo do carcereiro, que nós lemos agora da casa, toda a casa do carcereiro foi batizada, Atos 1,16, de 25 a 33, e a casa de Lídia, Atos 16, 15. Então, em nenhum momento vemos no Novo Testamento exigir das crianças consciência do Evangelho, mas através da consciência dos pais, os pais incluem os seus filhos para receberem o sinal da aliança. Esse é um dever dos pais de entrar na aliança com Deus. E aí vem uma coisa muito importante. Batismo salva alguém, sim ou não? O batismo em si não salva ninguém. Aí você pode então argumentar com alguém que defende o batismo por imersão na fase adulta? Tá bom então. Você está dizendo que você tem que batizar quem crê no Evangelho, quem tem consciência do Evangelho, não é verdade? Beleza, então nós cremos assim. Tá. Você crê então que todo mundo que foi batizado um dia na igreja, que tinha consciência do Evangelho, foi salvo? Essa pessoa não vai falar que não. Ah, todo mundo que passou pela minha igreja, tinha consciência do Evangelho, era adulto, tinha mais de 18 anos, todo mundo que passou pela minha igreja foi salvo pelo batismo. É mentira. Então o mesmo argumento que ele pode usar para nós com as crianças, a gente usa também pelos adultos. Ué, mas se a criança não é salva porque não tem consciência do Evangelho, foi batizada, essa pessoa que tinha consciência do Evangelho foi batizada, mas não foi salva, hoje está lá no mundo, morreu sem Jesus. Então, essa questão de tem que ter plena consciência primeiro para ser batizado, isso não é justificativa. Em 1 Coríntios 1,16, Paulo relata então o batismo que todos que estavam na casa, já falei isso para vocês. É importante relembrarmos que o batismo não significa essa salvação automática, mas sim um sinal de inserção na igreja visível. É importante lembrar isso que eu vou falar agora para os irmãos. Ele não tem o poder regenerador em si mesmo, dessa salvação automática. Se assim crêssemos, estaremos concordando com a doutrina da regeneração batismal ensinada pela própria Igreja Católica. O que a Igreja Católica crê? Que aquela criança, quando ela está sendo batizada, ela está sendo salva automaticamente. Nós não cremos assim. Nós não cremos que a criança, quando ela é batizada, ela é salva automaticamente. Os pais vão precisar ensinar ela vai precisar crescer para um dia confessar o Senhor Jesus para ser salva. Então, da mesma forma que nós não cremos que alguém lá adulto é batizado, automaticamente está salvo, que o batismo salva, nós também não cremos que a criança, quando está sendo batizada, ela está sendo salva, como a Igreja Católica crê. Nós apenas entendemos que é o sinal do selo do pacto da graça, desde Abraão, e nós estamos continuando, porque a circuncisão é a continuação do batismo no Novo Testamento. E aí um batista, alguém da igreja neopentecostal, pode dizer exatamente o que eu falei para vocês. A prática do batismo infantil não significa arrependimento, porque tem muita gente que foi batizada quando era adulta, mas também não se arrependeu. Então, é impossível que tanto igrejas batistas quanto igrejas reformadas hajam batismo somente de pessoas salvas, porque o segredo do coração são desconhecidos para nós. Então, mesmo nas igrejas que batizam por imersão, pode ter pessoa batizada que não se arrependeu, que não crê até hoje. Então, nós não cremos que haja algo mágico na água que aplicamos do batismo das crianças. A água não lava o pecado original ou não salva crianças. Nós não assumimos que essa criança é regenerada, nem acreditamos que toda criança que é batizada é salva automaticamente. Nós batizamos crianças não por superstição ou por tradição, ou porque a gente acha todo bebê bonitinho e vai batizar ele. Nós batizamos porque eles são filhos da aliança e devem receber o sinal dessa aliança. Fim. Os irmãos entenderam? E aqui eu vou resumir toda a nossa aula aqui em uns breves 3 minutos, tá? Já são 10h30, mas com 3 minutos eu encerro, de coração. Bom, modo então de ministrar o batismo. Nós já falamos, são 3.
A imersão não está estabelecida como única forma de batismo no Novo Testamento. Não há qualquer referência categórica afirmando o modo de batismo. Batizar não significa apenas submergir, já falei para os irmãos, identifica outras formas de aplicação. Todas as cerimônias de purificação dos judeus eram feitas por aspersão no Antigo Testamento. O batismo com o Espírito Santo lá no Pentecostes aconteceu por derramamento, não por imersão. As referências ao batismo de Jesus não ensinam imersão, já falei isso para os irmãos. Existem referências bíblicas que apontam para o simbolismo do batismo com água na forma por aspersão. A Escritura demonstra que o elemento do batismo com água deve ser aplicado e não como elemento salvífico. Muitas das referências do batismo do Novo Testamento favorecem a aspersão, como eu falei para os irmãos. E aí eu quero terminar e de fato concluir. Há muitas pinturas antigas que se tem notícias que relatam o batismo de cristãos nas catacumbas de Roma, fazendo gravuras de batismo exatamente por aspersão. Onde a pessoa entrava no rio e vinha alguém e molhava a cabeça dela. Lembre-se, o batismo deve ser recebido por fé. Batismo é um sinal e um selo do seu compromisso com Cristo. A questão do modo do batismo é secundária, de fato. O batismo não é uma opção, mas uma obrigação de todos aqueles que querem servir o Senhor Jesus. Amém? Bom, depois dessa longa aula, os irmãos têm alguma dúvida?